bom dia. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho de momento de inércia, tá? E vamos falar também de áreas de superfícies. Essas superfícies sendo consideradas como gráfico de função de duas variáveis. Então, tá no R3, é o gráfico de alguma função, de R2 para R, tá? Então, é alguém que está lá no R3. E nós vamos querer saber qual é a área dessas superfícies, tá bom? E o momento de inércia é um conceito físico que vocês estudam. A gente não vai aqui deduzir a fórmula, chegar exatamente o que é momento de inércia, porque isso é um assunto próprio de física, tá? Então, você já deve ter visto isso em Física 1 ou vai ver isso em Física 1, tá bom? Mas o que tu precisas saber, basicamente, é o seguinte. Dado um certo objeto, se esse objeto estiver parado, aí o conceito de parado para física depende também do referencial, né? Então vamos pensar na forma mais intuitiva possível. Então, se você tem um objeto parado, a pergunta é quanto que você precisa para fazer com que esse objeto gire, tá? Isso é chamado de momento de inércia, tá bom? Ou se esse objeto estiver girando, o que você precisa fazer para parar esse giro, tá bom? Esse é o conceito de momento de inércia, tá? Aqui o que a gente vai trabalhar são apenas contas em cima do que é o momento de inércia, tá? A definição toda que vocês vão pensar, isso você vai estudar tudo lá na física mesmo, tá bom? Então a gente não vai deduzir essas coisas aqui. E para próxima sexta-feira, que é a nossa penúltima prova, né? Nós temos esta semana e tem só mais uma semana de curso, né? Então faltam 4 aulas para a gente estar finalizando o nosso curso de Cálculo 2. Essa prova de sexta, se você olha para o conteúdo, seria uma prova extremamente difícil, né? Comparado a todas as provas que nós fizemos em Cálculo 2. Então eu resolvi fazer outra prova diferente, né? Então ela tem 2 questões, tá? 2 questões. O que, se fosse uma, já seria difícil, né? Então, eu coloquei 2 questões. Na primeira questão, eu coloquei 2 itens, porque senão perde a graça, né? Então, tem 2 itens na primeira questão. Sugiro que você entenda bem os conceitos que a gente trabalhou aqui, tá? Se você entender bem os conceitos, você vai conseguir ir bem na prova, tá bom? Essa é a dica. E a última dica que eu dou na quarta-feira, ao término da aula. Tá bom? Quando estiver terminando a aula, eu dou a última dica. Tá bom? Oi? Quais conceitos? Todos. Todos os conceitos. Inclusive, na aula de hoje, a gente vai precisar de um conceito lá da primeira semana de aula, quando a gente viu produto vetorial, norma de vetores, tudo isso a gente vai precisar. Tá? Essas coisas todas... A gente está chegando num ponto do curso em que a gente começa a exigir todo o conhecimento que você já aprendeu desde Cálculo 1. Tá? E são conhecimentos que você precisa ir acumulando. Claro, obviamente você não vai conseguir lembrar de todas as fórmulas, né? Mas as ideias de onde as coisas vêm, você precisa entender. Tá? Você precisa saber exatamente. Tá? Por exemplo, hoje a gente vai ver, na parte que nós estivermos estudando a área de superfícies, a gente vai ver que vão surgir os vetores ali e a gente vai querer escrever esses vetores como combinação linear, tá? E nós vamos precisar relembrar a diferencial que nós vimos lá em Cálculo 1, tá? A gente vai precisar fazer uso disso aqui agora, tá? Depois a gente vai precisar relembrar a nossa primeira semana de aula quando a gente fala de produto vetorial. A gente vai ter que fazer um produto vetorial e depois a gente vai ter que relembrar dessa mesma semana, saber como calcular a norma de um vetor. Né? Ao longo dos exercícios, a gente vai lançar a mão do uso de mudança de variáveis para cálculo 1 mesmo. Tá? Essas coisas todas serão necessárias para a aula de hoje. Tá bom? Muito bem, então vamos começar com o momento de inércia. Lembra quando eu disse para vocês a respeito dessas aplicações? Basicamente todas elas é a mesma coisa. Tá? Você só precisa entender o conceito físico por trás, mas a ideia matemática é tudo a mesma coisa. Tá bom?
Então, o conceito que a gente trabalha hoje é o momento de inércia, tá? Então, o momento de inércia de uma partícula de massa m, então, dada uma certa partícula, considere uma partícula. Aí, quando eu falo partícula, eu não quero dizer que é algo que é desprezível, muito pequeno. Não é necessariamente isso, tá? É partícula no sentido de objeto. Então, seria melhor, talvez, que eu escrevesse ali dado um objeto. Tá bom? Então, dado uma partícula de massa m, o momento de inércia dessa partícula com relação a um eixo. E quando eu falo aqui de um eixo, eu quero enxergar que essa partícula, por exemplo, eu posso enxergar que ela está no R2, tá? Então, o momento de inércia dela com relação ao eixo X, ou com relação ao eixo Y, ou com relação à origem, a gente vai definir agora o que é, tá? É definido como m vezes r ao quadrado, tá? Esse é o momento de inércia, tá bom? Onde esse m é a massa da partícula, tá? Você tem que enxergar essa massa como uma integral dupla que você vai ter que fazer. Lembra como é que a gente calcula a massa? A integral dupla da função densidade. Lembra? Tá bom? Então você aqui já tem uma integral dupla aqui embutida, tá? Vezes r ao quadrado, onde esse r é a distância da partícula para o eixo. Tá bom? Então, vamos fazer uma representação aqui. Vou colocar aqui onde r é a distância para o eixo. Para o eixo que você quer analisar, tá? Eixo X, o eixo Y, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho. Então essa é a definição física, tá? Aí você deve estar perguntando, mas como? Por que disso aqui? Aí quem vai te explicar direitinho é a física, tá? Não é o nosso intuito aqui, tá bom? É isso que eu falei desde o início. Eu não vou explicar como foi que se chegou a essa fórmula, tá? A gente vai aceitar isso e a partir daí a gente dá início à aula, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou supor aqui que eu tenho uma certa chapa. Eu tenho aqui uma certa chapa e, claro, eu tenho uma distância dessa chapa para o eixo X, uma distância para o eixo Y, tá bom? E eu posso querer perguntar qual é o momento de inércia dessa chapa, tá bom? Aí, o que você acha que a gente vai fazer? Observa que quando eu comecei escrevendo sobre partícula, né? Então, é como se a gente quisesse o momento de inércia de uma coisa pequenininha. Agora, imagina que eu desenhei uma chapa que parece uma coisa grande. Então, o que você acha que eu vou querer fazer com essa chapa? Eu vou dividir essa chapa em um monte de chapinhas, de retângulozinhos, tá? Então, esse é o primeiro passo, tá? Então, você divide essa chapa em várias partes. Tá bom? O que você tem que enxergar aqui é que esses quadradinhos ou esses retângulos são coisas muito pequenas, tá? Isso que você tem que enxergar. Então, eu vou destacar aqui um deles. Vou destacar um deles aqui. Eu vou só ampliar para que a gente enxergue melhor. Tá bom? Vou destacar um deles. Esse carinha aqui, eu posso dizer que ele está na posição xi menos 1
xi, e esse aqui seja y e yj menos 1 yj, tá? Posso dizer isso, tá bom? E claro, existe uma distância aqui entre xi menos 1 xi, que eu posso chamar isso de ΔX, e essa distância aqui de ΔY, tá? Então, ΔY por ΔX. Isso é o que me dá origem à área desse retângulozinho, tá? Muito bem. E eu posso querer pensar, ele me fala aqui de massa, né? Ele me fala de massa, tá? Eu não te disse, não te dei informação nenhuma a respeito da densidade dessa chapa. Então, a primeira coisa que a gente precisa assumir é que essa densidade não garante que ela seja constante ao longo da chapa, certo? Você tem que assumir que ela pode estar variando aí, tudo bem? Só que como eu estou pegando um refinamento dessa chapa, estou pegando retângulos pequenininhos, então eu posso assumir que eu vou escolher, para cada retângulo desse, eu vou escolher um representante, tá bom? Vou pegar um ponto lá que vai ser o representante dessa chapa. Esse ponto eu vou chamar de x, i, estrela. Esse xi, se eu olho aqui, tá? Mas ele tem uma certa altura, não tem? Então eu vou colocar xi, j, tá? Porque você poderia pensar, ah, mas é o carinha, ou qual é o xi? Esses caras todos dessa coluna aqui são xis, certo? Mas eu não quero um qualquer, tá? Eu quero o cara que está nessa posição. Então, eu vou colocar xi, j, estrela, y, e j, estrela. Tá bom? Poderia pegar assim. Então, esse carinha está representando esse retângulo todo. E esse retângulo, eu posso chamar ele de um retângulo R e J. Tá? Então, a densidade desse retângulo, eu posso dizer que é uma densidade aproximada da densidade avaliada nesse ponto. Ok? Se for muito pequeno o retângulo, então a densidade nesse ponto pode representar a densidade de todo o retângulo. Então, a densidade em R e J pode ser aproximada por ρ de x e j estrela, y e j estrela. Tá bom? Essa aproximação só é boa se eu pego retângulos cada vez menores. Tudo bem? Então, essa aqui é uma boa aproximação, tá? Então, agora, o momento de inércia. O momento de inércia desse retângulozinho aqui, que é um cara bem pequenininho, qual é a definição do momento de inércia? Ele é definido como sendo a massa vezes a distância ao quadrado. Tá? Agora eu te pergunto, qual é a distância desse retângulozinho para o eixo x? Oi? Você concorda que é o y? Se eu perguntar qual é a distância para o eixo y, você tem que dizer que é o valor de x. Tudo bem? Porque a distância é o segmento perpendicular, certo? Muito bem. Então, o momento de inércia de R e J com relação ao eixo x é dado por... Aí eu vou definir dessa forma I com o índice x, tá bom? Esse é o momento de inércia com relação ao eixo x. Ele é dado por M e J. O que é esse M e J? É a massa desse retângulo, tá? A massa desse retângulo que é uma integral dupla, tá bom? Então, é a massa desse retângulo
vezes a distância desse retângulo para o eixo x. E essa distância é o y e j. Tá? Só que é a distância ao quadrado. Tudo bem? Então, y e j estrela, já que é o representante que eu estou pegando, tá? Isso ao quadrado. Então, esse valor é o momento de inércia de R e J. Tá? Mas eu quero um momento de inércia só de um retângulozinho? Não, eu quero da chapa toda, certo? Se eu quero da chapa toda, o que vocês acham que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o somatório. Se eu fizer o somatório, por exemplo, só em I, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses retângulos aqui. Então, eu teria só uma linha, certo? Depois eu tenho que varrer todas as alturas. Então, eu tenho que fazer um duplo somatório. Tá? Então, eu tenho que somar todos os momentos de inércia aqui, de todos os retângulos. Tá bom? Tomando a dupla soma, teremos o seguinte. Teremos um somatório de I variando de 1 a M, J variando de 1 a N, de escarinha, tá? Y e J estrela ao quadrado, vezes M e J. O que é M e J? É a massa do quadradinho. E como é que se calcula a massa do quadradinho? A integral dupla é a massa de tudo. A massa de um quadradinho, como é que a gente faz? Você sabe quanto é a densidade, não sabe? Escrevi? Está aqui a densidade. Rho, x e j estrela, y e j estrela, certo? Como é que você sabe, como é que você faz para calcular a massa desse cara se você sabe quem é a densidade dele? Oi? É a massa, é a densidade vezes a área. Tá? Então, tem que pegar esse cara aqui e multiplicar pela área do R e J. Tudo bem? Então, o M e J nada mais é do que a densidade vezes a área. Ficou claro isso? Tá? Então, vai ficar assim, ó. Rho, x e j estrela, y e j estrela, variação da área. Tá? Então, isso aqui, aí tu queres que isso aqui o quê? O que tu queres fazer com isso aqui? Tu queres que esse M e esse N estejam indo para o infinito. Se tu fizeres isso, tu está pegando um refinamento dessa partição, esses retângulos estão sendo cada vez menores, tá? E se esse limite existir, então ele vai ser o momento de inércia com relação ao eixo x. Tá bom? Então, o que nós queremos fazer aqui é colocar aqui limite com M e N indo para o infinito. Beleza? Mas isso aqui é uma soma de rima, né? Isso aqui, por definição, é uma integral dupla. Tá? Então, isso aqui é uma integral dupla sobre uma região de quem? Da função densidade vezes y ao quadrado dA. Tudo bem? Tá? Então, y ao quadrado, a função densidade dA. Pronto. Essa aqui é o que a gente define como sendo o momento de inércia com relação ao eixo x. Ficou claro? Então, esse é o momento de inércia com relação ao eixo x. Tá? O que você acha que vai acontecer? Isso aqui eu perguntei com relação ao eixo x. Tá? O que você acha que vai acontecer se fosse o momento de inércia com relação ao eixo y? Ia ficar o quê? X ao quadrado. Você concorda que os passos são exatamente os mesmos?
São exatamente os mesmos. O que é que vai mudar? Vai mudar bem aqui, ó. Vai mudar que eu vou querer saber que para eu calcular esse momento de inércia de um quadradinho, vai ser m vezes a distância ao quadrado. Só que essa distância é daqui para cá. Essa distância é x. Então, todo o raciocínio que nós fizemos aqui, o que vai mudar vai ser bem aqui, ó. Aqui vai aparecer o x e j. Tá? Então, esse x e j vai vir para cá. E aqui vai aparecer x ao quadrado. Tá bom? Então, o momento de inércia com relação ao eixo y vai ser integral dupla. X quadrado, ρ de xy dA. Tá bom? Então, esse é o momento de inércia com relação ao eixo x. Tá? Muito bem. Agora, tem um outro conceito. É o seguinte, o que tu queres pensar fisicamente aí é pegar um objeto e pensar quanto que você precisa fazer para fazer com que esse objeto gire em torno do eixo x. E o que você precisa fazer para que esse objeto gire em torno do eixo y. Tá? É isso que você está fazendo. Mas assim, você poderia não querer o eixo x e o eixo y. Você poderia querer outra coisa. Que outra coisa você diria? Girar com relação à origem. Tá? Esse momento de inércia foi com relação à origem. Essa é a pergunta. Tá? E se o momento de inércia fosse com relação à origem? Como fazer? Será se sabendo o momento de inércia com relação a x e com relação a y é suficiente para saber o que acontece com relação à origem? Essa é a pergunta. Mas vamos lá. Pela definição de momento de inércia, o que é que precisa ser feito? Precisa ser feito calcular a massa do objeto. Tá? Calcular a massa eu preciso tanto para isso quanto para isso. Tá bom? Está embutida a conta aí. Só que nesse você calcula a distância para o eixo x. Nesse você calcula a distância para o eixo y. Então, naquele lá, você tem que calcular que distância? Qual distância você tem que calcular lá? Se é com relação à origem, qual é a distância que você tem que calcular? Não, mas que distância é essa? Que raio é esse? Repito. Aqui é a distância do objeto para o eixo x, certo? Essa é a distância. Aqui é a distância do objeto para o eixo y. E aqui seria qual distância? Apareceu um x aqui, não apareceu? Olha, aqui apareceu um y, não apareceu? O que é esse y? Você concorda que é essa distância daqui para o eixo x? Porque você quer o momento de inércia com relação ao eixo x. Nesse outro aqui, apareceu um x. O que é esse x? É a distância desse cara para o eixo y, porque eu quero o momento de inércia com relação ao eixo y. O que eu estou perguntando é, não estou interessado no momento de inércia com relação ao eixo x, não estou interessado com relação ao eixo y. O que eu quero é o momento de inércia com relação à origem. O momento de inércia não é massa vezes a distância ao quadrado? Que distância que eu vou usar aqui? Essa é a pergunta. Não, que distância? A distância sempre é uma reta. Que distância? A distância é o quê? A origem.
Não é a distância do objeto para a origem? Vocês, se pergunta tão simples, vocês dificultam a resposta. Não sei se você já tinha entendido isso. É a distância para a origem, tá? Então é isso que nós queremos. Mas olha, como se calcula a distância de um ponto para a origem? Como é que faz? Se esse ponto, por exemplo, for x de p, y de p. Como calcula a distância desse ponto para a origem? Me dá a fórmula. A distância desse ponto para a origem, como é que fica? Raiz xp ao quadrado mais yp ao quadrado. Concorda? Não é essa a distância para a origem? Mas vamos pensar. Ele está dizendo na definição que essa distância tem que estar ao quadrado. Então, essa distância ao quadrado, ela é o quê? Você concorda que é x de p ao quadrado mais y de p ao quadrado? Não é isso? Pronto. Então, é isso que tu precisa usar, tá? Mas vamos no fundo, se o momento de inércia é a massa vezes essa distância que eu estou chamando de r, de r ao quadrado, e a distância aqui é m vezes, a distância é isso aqui, é x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Tá bom? Então vê se você concorda comigo. Isso aqui não vai ser esse vezes esse? Mais esse vezes esse? Sim ou não? Tá? Então, quem você acha que vai ser, então, o momento de inércia com relação à origem? Se eu chamar isso de I-O, quem vai ser? Vai ser o quê? Vai ser a soma dos momentos de inércia. Do x com o y. É só você fazer isso. Tá? Então, você pega o momento de inércia com relação a x, mais o momento de inércia com relação a y. Não faz sentido? Sim ou não? Só escrever. Momento de inércia com relação a x, nós já estabelecemos uma fórmula. É integral dupla sobre d de y ao quadrado ρ de xy dA mais, em relação a y, integral dupla sobre d x quadrado ρ de xy dA, tá? Olha, mas aqui serve a propriedade de integração, né? A integral da soma é a soma das integrais. Tudo bem? Então, isso aqui nada mais é do que sobre d, x quadrado mais y quadrado, ρ de xy dA. Tá bom? Então, você pode... Esse momento de inércia nada mais é do que essa integral dupla. Só que essa integral dupla é o momento de inércia em x mais o momento de inércia em y. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Isso nós chamamos de momento polar de inércia. Esse aqui é chamado de momento polar de inércia. Tudo bem? Tá? É isso que acontece. Tá bom? Muito bem. Tem uns exercícios bem interessantes sobre momento de inércia, principalmente em construções, que aqui a gente não tem coisas visíveis. Mas nas construções, quando você chegar em algum lugar, você ainda não se perguntou sobre as vigas que tem nos lugares? Geralmente as vigas, elas têm um formato
Mais ou menos assim, né? Os formatos das vigas. Sempre quando você olha para uma viga, você enxerga que essa altura da viga é maior do que a largura dela. Sim ou não? Não é esse o padrão que se tem? Será que é por estética? Se fica mais bonito? Aí você deve pensar assim, peraí, mas se for muito alta assim, ela vai atrapalhar visualmente. Por que a gente não faz então a nossa viga assim, ó? Deixa ela mais larga e deixa ela bem fininha aqui assim. Você já viu uma viga assim, deitada? Você já viu isso? Você ainda não se perguntou por que se faz as vigas assim e não assim? Intuitivamente, o que você acha que faria mais sentido? Tem que ser feito da forma 1 ou da forma 2? Da forma 1 porque todo mundo faz assim? A base? A largura? Oi? É mais o quê? Repete a expressão que tu falaste, é mais o quê? É mais difícil você fazer um processo de torção nela. Mas onde é que você prova isso? É aqui, no momento de inércia, tá? Sugiro vocês pegarem esse exercício e fazer esse problema, tá? Fazer esse problema para vocês provarem que as vigas elas precisam ser assim. E é um exercício de momento de inércia, tá? Elas precisam ser assim e não assim. Porque assim ela enverga com muito mais facilidade. Assim não. Tá? Mas nós temos pessoas que são audaciosas, né? Temos pessoas audaciosas. Hoje você não vai ver isso. Como eu moro aqui na terra firme, tem uma casa na Cipriano Santos, na parte onde ainda tem um canal. Aquela casa sempre me chamou a atenção. Hoje já foi fechada. A viga central da casa, ela é assim. A viga central da casa. E tem uma laje em cima disso. E eu sempre via essa viga desde o ano de 2005, mais ou menos. Só recentemente que fecharam a casa. Aí não dá para você ver mais essa viga. Então, de 2005 até 2025, eu estou há 20 anos vendo essa viga. Ela nunca quebrou, nunca rompeu. Aí você deve estar dizendo, poxa, é audacioso esse rapaz, né? Então bora começar a fazer as vigas assim. Ela nunca quebrou, ela nunca rompeu, só que ela envergou. Tá? Ela já está embarrigada ali. Então ela não tem a mesma resistência que tem vigas desse tipo. Tá bom? Então isso é um cálculo de integral dupla que você mostra que as vigas precisam ser desta forma e não desta. Tá? Outra coisa que você deve se perguntar também, mas essa viga ser retangular não fica bonito, porque a largura não é a mesma coisa que a altura. Tá? Você deve se perguntar isso, né? Mas não faz diferença você deixar mais largo esse negócio aí. Você só vai gastar material, tá? Tem uma largura apropriada para dependendo do peso que tu queres colocar em cima dessa viga, tá bom? Beleza? A galera que for para engenharia civil vai estudar essas coisas tudinho aí, tá bom? Muito bem. E isso é um cálculo de momento de inércia, tá? Muito bem. Deu para entender a ideia do momento de inércia? Tá? Ficou claro? Vamos fazer exercício então? Bora ver se vocês entenderam. Vocês preferem entender logo como é a área de superfície ou querem fazer exercício logo? Exercício? Tá. Deixa eu pegar exercício aqui. Então, determine os momentos de inércia. Eu quero um momento de inércia com relação ao eixo X, com relação ao eixo Y, e o momento de inércia polar.
tá? Lembrando, você precisa fazer as 3 contas? Não, você faz quantas? Você faz 2, porque a terceira é consequência das outras 2, certo? Já que esse aqui é a soma desses 2, tá bom? Então você só precisa calcular 2. Você calcula 2 e a terceira você obtém através das outras 2 que você já calculou. Independente de qual foi as 2 que você calculou, tá? Muito bem, então, suponha o seguinte, de um disco homogêneo, D, com densidade constante e centro na origem, raio A. Então, olha só, o disco é um disco homogêneo, D, eu digo que a densidade ela é constante, que eu vou chamar do próprio ρ, tá? O centro está na origem. E o raio é A, tá? Essas são as informações que eu te dei, tá bom? Vamos pensar. Tu tem um disco, tá? Ele é um disco homogêneo, tá bom? A densidade dele é constante. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Oi? Que a massa está muito bem distribuída ao longo de toda a área, tá? Que qualquer quadradinho daquele que você fizer, ou se você pegar um retângulo polar, qualquer retângulo polar que tenha a mesma área vai ter a mesma massa, tá bom? É isso que quer dizer, tá? Então é muito bem distribuída. E isso aqui vai nos ajudar muito quando ele me dá uma densidade constante, porque o meu processo de integração vai ser muito facilitado. Lembrando que quando tu fores integrar, tu tens que integrar y² vezes a função, só que a função é constante. Então essa função pode sair. Beleza? Tu vai ter que integrar x² vezes a função, só que a função é constante. Então facilita muito nas contas. Tá? Então a tua dificuldade aqui é o quê, então? Vai, dá aquela resposta que o professor gosta de ouvir. Qual é a dificuldade? A sua dificuldade você tem que responder, ó, não tem dificuldade. Deixa que a gente faz. Né? Não tem, porque não tem dificuldade. Né? Vamos lá. Então, olha, vamos determinar o momento polar com relação ao eixo x, tá? Que é uma integral dupla. É uma integral dupla sobre a região D de y² ρ xy dA. Tá? Ele me disse que é um disco homogêneo, centrado na origem, e raio A. Tá bom? Então você supõe aqui que esse aqui é o A. Se a densidade é constante, qualquer ponto que você pegue, não importa onde, a densidade sempre vai ter o mesmo valor, tá? Não importa o ponto que você escolher. Sempre vai dar a mesma coisa, tá bom? Essa região te faz pensar em que tipo de integral? Integração polar, tá? Então você já tem que sacar isso. Olhou para a região, observa que a região é um setor circular, a melhor coisa que você faz, pensa logo em coordenadas polares, tá? Se você está pensando em coordenadas polares, então vamos pensar como é essa região em coordenadas polares. Essa região D, ela é o quê? Se é coordenadas polares, é R e θ, certo? O R está variando de onde a onde? De 0 a A. Então, R de 0 a A. E o seu θ? Dá uma volta completa, né? Então, é de 0 a 2π. De 0 a 2π. Pronto. Você já sabe que você vai usar essa região de integração. Tá? Esse é o seu retângulo polar. Tá bom? Então, o seu momento de inércia com relação ao eixo x
vai ser o seguinte, de 0 a 2π, de 0 a A, de y ao quadrado. O que você vai colocar aqui? Você vai colocar y aqui? Não, você está mudando para coordenadas polares, né? O x em coordenadas polares é o quê? É r cosseno θ. E o y é o quê? R seno θ. Então você já sabe que aqui você tem que colocar r seno θ ao quadrado. Tá? Então tem que aparecer aqui ó, r seno θ ao quadrado. Vezes a função. O que é a função? Ele me disse que é uma função constante, que é ρ. Então vai ficar aqui ρ. O que mais? dr dθ. Só isso? Tá faltando nada, não? Falta o quê? Falta o r, que é o jacobiano. Lembrando, a gente está ascendendo de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Tem que aparecer o jacobiano. Tá? Então falta o r aqui. R, agora sim, como eu coloquei primeiro o r aqui, então dr dθ. Tá? Agora sim, vamos fazer o processo de integração. Tá? Vamos arrumar isso. Então vai ficar assim, ó. 0 a 2π. Ainda não vou integrar, vou ajeitar isso aqui. De 0 a A. De r quadrado vezes r vai dar r ao cubo. Então, ρ r ao cubo. Seno ao quadrado. Seno ao quadrado θ, dr dθ. Tá? A primeira integração está em r, então eu posso integrar direto. Vai ficar de 0 a 2π de ρ. Vou colocar primeiro o seno. Seno ao quadrado θ, r a quarta sobre 4. Isso com r variando de 0 a dθ. Nota que se você substituir o 0, elimina, né? Então vai ficar só a parte do A. Isso aqui é uma constante, esse aqui é uma constante, o A também vai ser constante. Então tudo isso eu já vou tirar. Então vai ficar ρ a quarta, que eu já estou tirando, dividido por 4, de 0 a 2π desse cara, seno ao quadrado θ dθ. Como é que integra seno ao quadrado θ? Então, esse carinha aqui, lembrando, seno ao quadrado de θ, ele é o quê? 1 menos seno? Cosseno, né? Cosseno 2θ sobre 2. Tá bom? Essa é a identidade, tá? Então, esse cara é meio menos meio do cosseno de 2θ. Então, esse aqui vai ficar... Olha, tem esse meio aqui. Eu vou jogar ele aqui para frente, tá? Vai ficar ρ a quarta sobre 8. Esse aqui é por causa desse meio aqui, tá bom? Integral de 0 a 2π de 1 menos o cosseno de 2θ dθ. Vamos pensar aqui, olha. Quando você integrar esse cara, vai dar θ, aí variando de 0 a 2π. Quando você integrar esse cara, vai dar menos seno de 2θ sobre 2, certo? Só que quando você for substituir os limites de integração, você substitui primeiro esse. Está seno de 2θ. Quando substituir 2π lá, vai ficar seno de 4θ, que é 0. Quando você for substituir o 0, vai ficar seno de 0, que também é 0. Então eu já sei que essa integral aqui vai dar 0. Só não dá 0 nessa parte.
Então não vou nem escrever a outra parte, tá? Então isso aqui vai ficar Rho a quarta sobre 8 desse cara que vai dar θ de 0 a 2π. A outra parte eu já sei que dá 0. Não vou nem me bater lá. Substituir aqui, vai ficar 2π vezes esse cara. Quando substituir o 0, dá 0. Vai ficar 2 cancela com 8 aqui, vai ficar 4 embaixo. Vai ficar Rho a quarta π sobre 4. Tá bom? Então esse é o momento de inércia com relação ao eixo x. Tá? Vamos fazer o momento de inércia com relação ao eixo y. Vamos ver o que acontece. Vocês têm alguma ideia do que vai acontecer? Vai dar a mesma coisa? Será? Será que dá a mesma coisa? Vamos ver. Bora ver se a gente precisa fazer conta. Com relação ao eixo y, aqui vai aparecer x², certo? x², a função. Isso aqui é a mesma coisa, certo? Aqui que vai mudar. Ó. Esse carinha aqui não é r seno θ, vai ser o quê? R cosseno θ. Então, a mudança começa bem aqui. Então, vamos começar daqui? Tá? Vamos pegar esse cara aqui. Então, isso aqui em y é de 0 a 2π, de 0 a a. Lá embaixo vai ficar r² cosseno quadrado θ, certo? Só que tem um r bem aqui, vai ficar r ao cubo, vai ficar o ρ também. Então já vou colocar isso. R ao cubo, já tenho ρ, dr dθ. Aí você vai ter que integrar aqui em r, que é a mesma coisa daqui, concorda? Então, a mesma coisa daqui, tudo bem? Então, você pode pegar logo essa linha bem aqui, ó. Só lembrando que aqui vai ser cosseno, né? Tá? Então, depois de alguns passos, isso aqui você vai chegar em 0. Perdão. Vai chegar em ρ a quarta sobre 4 de integral de 0 a 2π de cosseno ao quadrado de θ dθ. Certo? Tá? Então, as mesmas contas, só vai mudando o cosseno, né? E aqui, como é que faz? Isso aqui ficou o quê? Isso aqui, só me lembra aí? Então, cosseno ao quadrado de θ, ele é meio é isso? É isso? Eu não sei essas coisas. Se eu chutar isso aqui, eu ia trabalhar aqui até chegar aqui. É isso? É seno? Isso aqui é seno? É seno ou é cosseno? É cosseno? Vocês se decidam. Aí tá. Então, se for cosseno, a única diferença foi a mudança de sinal bem aqui. Tá? Não lembro se as coisas se é seno ou se é cosseno. Então, seria um mais bem aqui. Tá bom? Já está pesquisando aí? Confirma. Então, o que mudaria é esse sinal bem aqui. Só que esse sinal é indiferente, porque a integral aqui eu sei que ele vai dar 0. Tudo bem? Então, não vai mudar nada. Tá? Então, o resultado vai dar exatamente o mesmo. Beleza? Tá? Mas eu ainda acho que é seno, né? Não é seno? Já achou? É cosseno mesmo? Então, pronto. Então, se é mais, vai dar exatamente a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. O que faz muito sentido, né?
Se você tem um disco, você quer girar em torno do eixo X, é equivalente a girar ele em torno do eixo Y, tá? Só que essas coisas intuitivas podem gerar pegadinhas para você, né? Porque você deve estar querendo pensar agora, como é que faz então para girar em torno da origem? Será que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Então, nem sempre o que é intuitivo é o real, tá? No eixo X e no eixo Y, as coisas coincidem, mas na origem não coincide. Porque tu sabes aqui, pelo que nós definimos, que o momento de inércia polar é a soma dos momentos de inércia. Então, quando tu fores somar isso, esses dois resultados são iguais, né? Se tu vais somar, então o momento de inércia com relação à origem é o dobro do valor de um deles. Tá bom? Então, nem sempre é tão intuitivo como se pensa. Muito bem, então esse é o momento de inércia. Vamos agora para o cálculo de área. Os dois dá igual. O x e y dá igual. A origem que não dá. Tá? Vamos agora para o cálculo de área. O que é que eu quero fazer agora? Quero fazer o seguinte, eu quero pegar uma função que ela sai de R2 e vai para R. Tá? Então ela pega xy e leva no f de xy, que a gente chama de z, né? Então, o gráfico disso, o gráfico de f, ele é o seguinte, são pontos da forma x, y, f de xy. Tá? Caras que estão em R3. Tá bom? De tal forma que xy está no domínio da f. Eu vou escrever só isso aqui. Tá? Então, o gráfico de f são coisas que estão em R3. Tá? Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero pensar aqui em um gráfico, tá, que está em R3. Então, eu tenho aqui o gráfico de uma função, tá, que está em R3. O que eu quero fazer é o seguinte. Suponha que a região que eu quero trabalhar é uma região aqui assim. Tá bom? Lembrando que esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Tá? Eu quero saber essa região da origem ao que aqui no gráfico. Tá? Então, vou pontilhar isso aqui para cima. Então, suponha que dá origem a uma coisa assim. Tá bom? Então, a imagem disso aqui dá origem a isso aqui. Tá? O nosso intuito é descobrir como calcular essa área. Tá? Eu não quero calcular o volume abaixo disso. Não é isso. Isso foi o que o professor Solon explicou para vocês. O que eu quero calcular imagina que isso aqui é um lençol que você jogou e ele está bonitinho no espaço. Eu quero ter a oportunidade de pegar esse lençol pelas pontas, esticá-lo, colocar ele no plano e calcular a área dele. Tá? Só que eu não consigo fazer isso, né? Está lá o gráfico lá. Eu quero saber como é que eu faço para calcular a área desse gráfico da forma como ele está. Beleza? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso colocar algumas condições sobre a função f. Eu vou dizer que essa função f é uma função de classe C1. Tá? O que é uma função de classe C1? É uma função que é derivável. Para nós, funções de várias variáveis ser derivável significa que as derivadas parciais existem.
tá? Então eu quero que existam as derivadas parciais e mais que isso, eu vou exigir que essas derivadas parciais sejam contínuas, tá? Então derivadas parciais existem e são contínuas, então ela é uma função de classe C1, beleza? É isso que eu vou exigir dessa função. E eu quero saber como é que a gente calcula essa área, tá? Essa é a minha pergunta. Vamos primeiro pensar em coisas intuitivas que nós tínhamos lá do cálculo 1. Nosso primeiro passo em coisas que levam nessa direção é uma coisa que nós tínhamos lá de cálculo 1, perto do final do curso, quando nós queríamos determinar o comprimento dessa curva. O que foi que a gente fez? A gente pegou pontos sobre a curva a gente pegou esses pontos sobre a curva, tá? E ligamos esses pontos. Aí você liga esses pontos. Tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de formar uma poligonal. Tá? Quanto mais perto esses pontos estiverem um do outro, mais perto eu estou do comprimento real da curva. Lembra? Essa que era a ideia. Tá? Então, pegar pontos muito perto significa que eu vou pegar uma partição cada vez mais refinada no domínio. Beleza? Então, essa era uma ideia inicial. Tá? O primeiro passo seria esse. Agora, nós queremos ir para o espaço. Tá? Vamos para o espaço. Então, você tem lá o gráfico da sua função. Tá bom? Suponha que eu quero determinar a área desse gráfico todo. Que ele esteja definido em um certo compacto, tá? Um domínio compacto. Compacto é fechado e limitado, tá? Então, como é que eu faço para calcular a área desse gráfico em um certo compacto? Vamos pensar o seguinte. Olha, nesse ponto aí, existe aquilo que nós chamamos de... que é esse cara? Plano tangente, tá? Você concorda comigo que quando eu tenho uma coisa encurvada, eu pego um ponto, se eu consigo colocar ali um plano tangente, calcular a área de um plano é muito mais fácil que calcular a área de uma coisa encurvada? Sim ou não? Porque a área de um plano, a gente sabe desde o 6º ano, né? É só eu saber a largura e o comprimento que eu quero, né? Se eu estou falando de uma região compacta, eu tenho a largura e eu tenho o comprimento. Se eu tenho a largura e o comprimento, basta multiplicar essas duas dimensões e eu acho a área desse objeto, tá? Mas você concorda comigo que eu vou errar muito se eu pegar esse plano e querer comparar com essa área? Sim ou não? Eu vou errar muito, mas muito mesmo, tá? Como é que eu faço então para eu errar pouco? Qual seria a ideia de vocês? Para eu errar pouco. Eu não quero errar muito, eu quero errar pouco. Aqui, se eu pegasse, por exemplo, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto, olha o que eu teria. Eu teria esse segmento, eu teria esse segmento, errei muito aqui, eu teria esse segmento. Você concorda que essa poligonal amarela, ela é muito diferente do que é o real? Mas que a poligonal rosa já está mais perto do que é real? O que foi que eu fiz? Eu peguei mais pontos. Então eu peguei um refinamento melhor. Tudo bem? Aqui eu estou pegando só um plano. Um plano, eu já estou observando que ele está distante do real. O que vocês acham que eu vou querer fazer, então? Fazer o quê? Pegar um monte de planos. Tá? Mas a pergunta que você poderia fazer é o seguinte. Bem, se tu pegar esse plano aqui e pegar um plano bem aqui, tu vai pegar esse plano até onde? Porque esse plano ele vai bater nesse em alguma hora, não vai? A pergunta é, quais planos tu vai pegar? Tu vai pegar o plano todo? Como é que tu vai descartar os pedaços dos planos aí? Entende? Essa que seria a ideia. Então, o que é que nós vamos fazer para a gente saber descartar isso? Eu vou restringir o domínio. Eu vou olhar para regiões do domínio. Tá?
eu vou partir desse retângulo. Esse retângulo vai dar origem a um gráfico aqui, não vai? Então vamos fazer isso agora. Bora tentar caprichar esse negócio para a gente enxergar bem. Vou alongar um pouquinho para cá. Aqui, o eixo Y, o eixo X e aqui a altura Z, tá? Então eu vou pegar bem aqui assim. Vou pegar uma região aqui. Que é um certo retângulo, tá? E eu vou querer saber a imagem desse retângulo pela função. Suponha que essa função seja uma função que tenha só imagens positivas, que ela é C1, então ela é contínua, ela não tem bicos, ela é derivável, tá? Eu vou levar lá para cima agora, tá? Tá bom? Suponha agora, eu vou fazer um gráfico aqui bem tendencioso. Suponha que o gráfico seja uma coisa assim, ó. Tá bom? Dá para imaginar? Imagina que o lençol tá um lençol mais ou menos assim. Esse seja o gráfico dessa região, tá? O que é que eu vou fazer agora aqui? O que vocês acham que eu vou fazer com esse retângulo? Vou dividir esse retângulo em um monte de retângulozinhos, tá? Pegar os retângulozinhos aqui. Então, vou fazer isso aí, tá? Quando eu fizer essa malha, o que eu estou fazendo aqui é pegar uma partição desse retângulo. Você concorda que vai surgir uma malha aqui em cima também? Vai surgir uma malha aqui também, tá? Mas eu não vou desenhar essa malha. Eu vou pegar um carinha bem aqui, ó. Eu vou pegar esse retângulozinho aqui, que é o meu retângulo genérico, tá bom? Esse retângulo genérico, você concorda que ele vai fazer surgir um retângulo genérico aqui exatamente em cima dele? Que é um retângulo deformado, certo? Isso aqui é a imagem desse retângulozinho aqui, tá? Deformado lá em cima. Aí, eu vou fazer o seguinte. Desse retângulo, eu tenho um ponto dele que é o ponto mais perto da origem. Da forma como está desenhado, é esse cantinho bem aqui, ó. Esse canto é o ponto mais perto da origem, tá? Esse canto vai ter uma imagem aqui. Suponha que esse canto seja esse ponto bem aqui, a imagem dele. Tudo bem? Tá? Como a função ela é derivável, tem as derivadas parciais, então eu consigo aqui estabelecer para essa região exatamente em cima desse retângulozinho deformado, eu consigo estabelecer aqui um plano tangente. Dá para enxergar esse plano aí? Um planozinho por cima aí, tá? O gráfico da função ela é boleada assim, e o plano é uma retazinha em cima. É retinho em cima, beleza? Eu te pergunto, a área desse plano, desse planinho aqui, porque ele não é infinito, né? Ele é um pedacinho só. A área desse planinho, imagina que tem uma fonte luminosa aqui em cima. Quando tem a fonte luminosa, a sombra dele dá exatamente, ele consegue sombrear o gráfico da função. Beleza? Nessa região, tá? Então, a área desse retângulo bonitinho aí, você concorda que é diferente da área dessa coisa boleada? É diferente, certo? Mas se eu fizer um refinamento dessa partição, você concorda que a área desse retângulozinho fica cada vez mais perto da área real? Sim ou não? Vai chegando muito perto da área real. É ruim, por exemplo, querer pensar na área do plano tangente total com a área do gráfico. Porque eu estou errando demais. Agora, se eu faço uma coisa assim,
o meu erro já é pequeno. Beleza? Então, ao invés de eu pensar na área do plano tangente, eu penso na área do plano tangentinho. Um plano pequenininho, tá? Que é no ponto, esse ponto aqui, eu posso chamar o ponto x, y, j. Então, esse cara aqui é o f de x, y, j. Então, é o plano tangente TIJ. Beleza? Ficou claro isso? Tá? Então, é isso que eu quero fazer. Muito bem. Agora, bora pensar como é que a gente faz para calcular essa área. Como é que eu faço para calcular a área de um retângulo? Eu preciso da base e eu preciso da altura. Tá? Da forma como eu fiz aqui essa malha, eu estou fazendo essa malha assim, ó. Essas linhas são paralelas ao eixo X e essas linhas são paralelas ao eixo Y. Beleza? Então, pegar uma linha dessa aqui, ó, dá origem a uma curva aqui, ó. Tudo bem? Pegar uma linha dessa aqui, ó, dá origem a uma curva assim aqui. Ok? Tá? É isso que você tem que enxergar. Muito bem. Olha, mas essas curvas aqui, elas não são curvas de cálculo 1? São curvas de cálculo 1. Se eu penso nesse ponto, se eu te disse que é uma função que tem as derivadas parciais e elas são contínuas, então quer dizer que essa função é uma curva de cálculo 1, é uma função de cálculo 1 que tem derivada. Se ela tem derivada, ela é derivável em todos os seus pontos, certo? Se é derivável em todos os seus pontos, eu consigo determinar a reta tangente em todos os seus pontos. Tudo bem? Então, é possível eu pensar nessa reta tangente aqui, que passa aqui. Então, é possível começar a imaginar um certo vetor aqui. Tudo bem? Já que uma reta ela é determinada por um vetor, que é o vetor diretor dela. Certo? Da mesma forma, eu vou pensar nessa curva, que também vai ter a reta tangente, então é possível pensar nesse vetor diretor. Certo? Que vai dar origem a essa reta que seria a reta tangente a essa curva. Tá bom? Então, eu pensei nessas curvas, mas olha, eu poderia ter pensado não nessa linha e nessa linha. Eu poderia ter pensado nessa linha amarela que passa por esse ponto desejado, certo? E eu poderia ter pensado nessa linha rosa que passa pelo ponto desejado. Então, eu faria a mesma análise aqui. Então, eu posso ter esse vetor que sai daqui para cá, e eu posso ter esse vetor que sai daqui para cá. Ficou claro? Tá? Muito bem, eu estou falando de vetores agora. Mas se dois vetores geram um paralelogramo, eu consigo calcular a área desse paralelogramo. Concorda? Como é que a gente calcula a área de um paralelogramo, dados os dois vetores diretores dos lados? É a norma do produto vetorial. Beleza? Tá? Então, eu já estou começando a enxergar coisas aí para frente. Né? Eu estou começando a enxergar coisas. Vamos pensar mais ainda. Olha só. Essa linha rosa aqui, eu estou fixando o y e estou variando só quem? Só o x. Tá bom? Estou variando só o x. Tá? Então, quer dizer que é uma curva que ela está no plano, que eu posso projetar, por exemplo, ela aqui para esse plano. Ela está em um plano que é zx. Tudo bem? Então, você pode pensar em zx e tem alguma curva lá. Certo?
Tem alguma curva lá, imagina que é essa curva rosa aqui, bem aqui, tá? Vou colocar aqui de rosa. Tá bom? Olha, quem é o vetor diretor do eixo x? O vetor diretor do eixo x é quem? É o vetor 1, 0, que é o vetor i. Então, o vetor diretor desse cara é o vetor i. Quem é o vetor diretor do eixo z? É o k. Tá bom? Então, eu tenho aqui o k, eu tenho aqui o i, que são os vetores unitários, né? Da base canônica lá. Então, quando eu penso nesse vetor aqui, ó, que ele está nesse plano zx, esse carinha bem aqui, ó, você concorda que ele é uma combinação linear de i e k? Concorda? Tá bom? Ele não tem coordenada em j. Coordenada em j é 0. Beleza? Então, um deles depende só de ik. Tá? Esse outro vetor aqui, ó, esse vetor que vai para lá, que é esse aqui da linha amarela, eu estou fixando x, eu estou variando y. Beleza? Vai dar origem, então, a uma curva que ela pode ser enxergada como alguém que está no plano zy. Certo? E eu vou colocar aqui de amarelo. Tá? No plano zy, e lá vai ter a sua reta tangente, que dá origem, um vetor diretor que dá origem à reta tangente. Tá? Esse vetor diretor, ele depende só do j e do k. Então, ele não tem coordenadas na direção i. Beleza? Tá? Muito bem. Eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Eu vou dar só uma ideia. Lembra de quando a gente falava de reta tangente? De reta tangente? Pegava esse pontinho bem aqui assim, tinha aqui a reta tangente, tá? E a reta tangente bem aqui assim, né? Aí você pensava aqui, nós tínhamos aqui, né? Essa aqui é a função f, tinha aqui o θ, né? Então você tinha aqui uma variação de x, tinha aqui uma variação, essa aqui era dy, não era? Tá? Isso tudo aqui que seria ΔY, esse aqui é o ΔX, que é o mesmo que o dx, tá? Mas você tinha lá que a tangente do ângulo θ, tangente do θ era dy por dx, certo? Que coincide com ΔX, mas isso aqui era quem? dy por dx é o quê? Não é a derivada? Isso é a derivada da função, né? F' de x, dy dx, e nós definimos lá que a diferencial é F' de x dx. Lembra? A gente fez isso? Tá? Essa foi a definição de diferencial que nós apresentamos para vocês lá em cálculo 1. Tá? Muito bem. Então, o que eu quero que você enxergue é isso agora. Tá? Então, deixa eu pegar aqui a anotação direitinho. Tá, 2. Então, vamos lá. Então, vê se você concorda comigo. Se eu quero a área de toda essa superfície, então seria equivalente, seria uma boa aproximação, pegar a área de todos esses retângulozinhos, esses paralelogramas. Todos eles, eu pego um monte deles. Se eu somar todos eles, eu chego perto, não chego? Tá? Então, uma boa aproximação da área seria tomar a soma de todos esses caras. Tá?
Mas olha, tem uma variação em I e J. Então é uma soma dupla. Beleza? Então é isso que tem que fazer. Então uma boa aproximação é fazer isso aqui. É somatório do delta de T e J. Tá? Mas eu preciso fazer, se eu fizer esse I e esse J ir para o infinito, se essa soma convergir, então eu vou ter a área. Tá bom? O que é mandar para o infinito? É pegar retângulos cada vez menores. Você pega os retângulos menores, as áreas dos pequenos planos tangentes se aproximam muito da área real. Tá? Então o que eu quero fazer é o limite de m e n indo para o infinito, da soma de I de 1 a m, do J de 1 a n, dos delta de T e J. Tá bom? Isso que eu quero fazer. Tá? Mas olha, fazer isso aqui parece ser uma coisa estranha, porque eu teria que ficar calculando a área de cada paralelogramo. Mas se não tem uma forma mais explícita para a gente saber disso? Então, a forma é a seguinte. Que esses vetores, esse vetor aqui, ó, esse vetorzinho aqui e esse outro vetorzinho aqui, ó, posso chamar um deles de A, um deles de B, e quem são esses caras? Esses caras são os seguintes. Esses vetores A e B que geram os paralelogramos. Os paralelogramos que eu estou chamando dessa forma, T e J, são escritos da seguinte forma. Eu já te disse que eles vão depender. Um depende de I e K, e o outro depende de J e K. Tá? Mais que isso, quando você pega uma reta dessa, você fixa uma das variáveis, então você está tomando a derivada parcial da função. Certo? Em relação a uma variável. Tá? Então, muito bem. Então, você vai conseguir escrever o seguinte. Você vai conseguir escrever que o vetor A ele é possível de ser escrito como ΔX I mais derivada parcial em relação a x, ΔX K. Tá? Esse aqui sai bem daqui, ó. Olha, derivada vezes a variação em x. Derivada vezes a variação em x. Tá bom? Pensa um pouquinho, só que você tem que enxergar agora não como f, mas a função variando só uma das variáveis, tá? Fixando uma, você vai enxergar exatamente aquela cara lá. Tá? O A vai ter essa cara, o B vai ter a cara ΔY J mais derivada parcial em relação a y, xy, ΔY K. Então, os vetores que são os lados desse paralelogramo que forma esse planinho tangente lá, tem essas caras. Tá? Como é que a gente calcula a área? Quero calcular a área de um paralelogramo desse. Você já sabe. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que calcular a norma do produto vetorial entre eles. Tá? Então, próximo passo. Calcular o produto vetorial entre eles. Então, você calcula o produto vetorial entre A e B. Como é que calcula o produto vetorial? Eu já sei que é aquele falso determinante, né? IJK. Coloca aqui as coordenadas do vetor A, que é ΔX. Não tem em J, então é 0. E K é F em X. ΔX. Agora B não tem em I. E J é ΔY.
E aqui é f, y, x, y, delta y. Vem aqui. Aí você calcula esse determinante. Esse determinante vai te dar origem a um vetor. Você tem que calcular a norma desse vetor. Tá? Olhando isso aqui como um determinante clássico mesmo, né? Essa multiplicação aqui dá zero. Esse com esse e esse dá zero. Aí você tem que fazer agora esse com esse. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar delta x, delta y, k. Tá? Então, você já fez as diagonais principais. Agora, vamos para as secundárias. Esse aqui vai dar zero. Esse aqui, ó, com esse, vai dar mais fy, xy, delta x, delta y. Como é que é? Esse, né? J. Agora, esse com esse aqui. Que eu nem lembro qual é o nome dessa regra. É Sarri? Sarri, né? Menos, né? Então, bem aqui é menos. Isso. Que é negativo. Então, esse aqui, aqui. Agora, esse com esse aqui. Então, menos aqui também. Agora fica o quê? Fica delta x, delta y, f em x, xy, i. I, né? I. Tá bom? Beleza? Então, tá aí o seu vetor. Então, o seu vetor, que é esse produto vetorial de A com B, ele é o vetor que tem a primeira entrada, isso aqui, delta x, delta y, só que negativo, né? F, a derivada parcial de f em relação a x. Tá? A segunda entrada, também negativo, menos delta x, delta y, derivada em y, né? Em y, xy. E a terceira entrada é delta x, delta y. Tá bom? Então, esse é o seu vetor. Mas o que é delta x, delta y? O que é delta x, delta y? A área do retângulo aqui de baixo. Ó. Delta A. Tá? Então, delta x, delta y é delta A. Tá? Então, esse aqui é igual a f, eu vou colocar menos aqui, é fx, xy, delta A, menos fy, xy, delta A, delta A. Muito bem. Agora a gente precisa calcular a norma desse vetor. Tá? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ah, tem 14 ainda. A norma desse vetor. Então, a norma de A com B é igual a raiz quadrada da soma do quadrado das entradas. Certo? Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada da soma do quadrado. Então, esse negativo vai embora, né? Vai ficar esse cara aqui. Posso colocar o delta A em evidência logo. Tá bom? Vai ficar delta A ao quadrado. Vou colocar primeiro aquele para a gente não perder um 1, tá? Vai ficar 1 mais... Agora eu vou colocar esse aqui. F em x ao quadrado, xy, mais esse aqui agora. F em y ao quadrado, xy. Tá bom? Agora, delta A é um valor positivo, posso tirar. Tá? Então, esse aqui vai ficar raiz de 1 mais f em x ao quadrado xy,
mais f em y ao quadrado xy vezes ΔA. ΔA. Tá? Então, o que é isso? Isso é a área de um retângulozinho daquele. Tá bom? Um retângulozinho daquele. Beleza. 5. Falta um preciosismo aqui, tá? Esse aqui, só um minutinho, olha. Esse A e esse B, eles são esses vetores aqui, tá bom? E são os vetores nesse ponto, ó. No x, y, j. Beleza? Então, não é aqui x, y, é x, i, y, j. Tá? x, i, y, j. Aí você acrescenta em tudo, tá? Não vou acrescentar em tudo. No final vai aparecer aqui x, i, y, j, x, i, y, j. Tá bom? Onde tem x e y, é x, i, y, j. Com exceção do índice aqui. Beleza? Tá? Muito bem. Isso aqui é a área do retângulo, do plano que está em cima da imagem do retângulo RJ. Olha, esse aqui é o retângulo RJ, certo? Esse é o retângulo RJ. A imagem do retângulo RJ é esse amarelo bem aqui, ó. O que nós acabamos de calcular é a área desse plano tangente aqui em cima dessa área amarela. Então é a área que está acima da imagem do RJ. Beleza? Foi isso que a gente calculou. Mas é isso só que você quer? Não. Você não quer fazer isso para todos os retângulos? Então você vai ter que somar agora. Tá? Todos os i's e todos os j's. Então vai surgir agora um somatório duplo. Tá? Então vamos lá. Então, a boa aproximação é o seguinte. É você pegar o somatório duplo, I variando de 1 a m, J variando de 1 a n, do que? Daquilo lá. 1 mais f de índice x ao quadrado, xi, yj, mais f, y, xi, yj ao quadrado, delta A. Né? Tu queres que esse somatório aqui, tu queres mandar o m e o n para o infinito. Certo? Beleza? Se esse limite existir, então tu tens a área. E essa área nada mais é. Então, essa área aí da sua superfície nada mais é do que? Da integral dupla, certo? Integral dupla sobre a tua região, que eu vou chamar de R. Ela vai ser o quê, então? É a raiz quadrada de 1 mais a derivada parcial de f em relação a x ao quadrado no ponto xy, mais a derivada parcial de f com relação a y, xy, isso ao quadrado, dA. Bingo. Essa é a área da superfície. Tá bom? Beleza? Tá? Então, tá aí. Você já sabe agora como calcular a área de uma superfície. Né? Uma superfície gerada pela imagem de uma função que é derivável. Tá? Tem as derivadas parciais. Então, o que tu precisas fazer de agora em diante? Se eu te der uma função, te dei uma função f. Aí eu falo assim, calcula a área acima da região. O que é que tu tem que fazer? Primeiro passo, saber quem é a sua região. Aí você tem que ver, será que eu faço por coordenadas retangulares ou coordenadas polares? Beleza? Depois, próximo passo, calcula as derivadas parciais. Com relação a x, com relação a y. Coloca isso dentro de uma raiz quadrada e resolve a integral. Só isso.
Oi? Parece que eu tô? Parece uma soma de comprimento de curvas, é. Parece. Tá? Vamos ver um exemplo? 5, 6. Essa aqui. Suponha que nós tivéssemos o seguinte. Perceberam que é tudo a mesma coisa? Sempre acaba onde? Num somatório duplo. Sempre acaba aqui no somatório duplo, eu só tenho que sacar o que é que vai aparecer aqui. Por isso esse processo de construção todo. Tá? Então, determine a área da superfície dessa função f de xy, x² mais 2y mais 2. Acima da região triangular, aí eu te dou uma região triangular. 0, 0, 1, 0, 1. Tá bom? Quero acima disso. Tá? Calcula para mim a área dessa superfície. Olha só. Não preciso saber como é o gráfico disso. Não preciso saber. O que ele está dizendo é o seguinte, que quando você pegar o espaço, a primeira coisa que você tem que fazer é enxergar quem é a sua região que tu queres integrar. Sobre qual região? Tá? Ele está dizendo nessa região triangular. 0, 0, 1, 0, 1, 1. Então, esse aqui é teu eixo x, esse aqui é teu eixo y, esse aqui é teu eixo z. 0, 0 é a tua origem. 1, 0. O x é 1 e o y é 0. Então, 1 para cá. Aqui o x é 1, o y é 1. Então é um cara que está na bissetriz aqui. 1. Ele diz que é um triângulo, né? Então a tua região é essa aqui, ó. Tudo bem? Não importa como esse é o gráfico. Eu vou colocar um gráfico doido aqui, tá? Imagina um gráfico doido aqui. O que eu tenho que saber é o seguinte. Quando eu pegar esse triângulo, jogar lá, o que é que dá? Imagina que deu isso aqui assim, ó. Ele está pedindo para você calcular essa área. Entendeu? É essa área que ele quer que você calcule. Tá? Não importa o resto. Que é essa área. Então, bora montar a integral para isso? Vamos lá. Dica. Faça isso aqui só no R2. Para você enxergar melhor. Vamos pegar isso aqui primeiro. No R2, isso aqui é x, isso aqui é y, a região 0, 0, 1, 0, 1, 1. A região é essa. Como é que eu escrevo isso em coordenadas retangulares? Isso aqui é o quê? São os pares x e y. Está o quê? O x está variando de quanto a quanto? Olha, o x está indo de 0 a 1. Tudo bem? E o y? O y sai do 0 e vai até a identidade. Tá? Então, o y sai de 0 até x. Então, essa é a sua região de integração. Tá? Então, a sua área, que eu chamei dessa forma, né? Então, a área é o quê? É a integral de 0 a 1, de 0 a x. Lembra que vai ser primeiro o dy, depois que vai ser o dx. De quem? Da raiz de 1 mais a derivada da função com relação a x. Tem que elevar ao quadrado. Bem, essa derivada, vamos fazer. A derivada da função com relação a x dá o quê? 2x. Só que ela tem que ficar
ao quadrado. Então, é 2x ao quadrado. Mais derivada da função em relação a y. Então, fy. Que vai dar 2. Então, isso aqui ao quadrado. E quem é que coloca o primeiro aqui? O dA. O que é que fica? Esse aqui não é a variação de y? Então, fica dy dx. Então, essa é a sua área. Tá? Então, agora é só fazer conta. De 0 a 1, de 0 a x, raiz. Aqui vai dar 5, né? 5 mais 4x quadrado dy dx. Ficou tranquilo. Por que ficou tranquilo? Porque tu tens que integrar em y. Se fosse integrar em x, que nos daria problema, né? Mas é integral em y. Aqui não tem y. Ok? Tem a integral de uma constante, que vai dar a constante vezes y. Certo? Oi? Não, não vai piorar, mas tem os limites de integração. Aí eu vou poder usar a mudança de variável. Tem 1 minuto. Olha. Então isso aqui vai ficar 0 a 1. A integral disso com relação a y é y raiz de 5 mais 4x quadrado. Isso com y variando de 0 a x dx. Aí eu substituo primeiro o x. 0 a 1 vai ficar x raiz de 5 mais 4x quadrado dx, porque quando eu substituir o 0 vai dar 0, né? E aqui você usa a mudança de variável. Chama isso aqui de u, a derivada está aqui fora. Isso vocês fizeram 375 vezes antes da sua prova de mudança de variável. Tá bom? Então é assim que se calcula a área de uma superfície. Beleza? Então, bons estudos para vocês. Não esqueça que a sua prova vai ter 2 questões e vai ser uma prova diferente. Tá? Quarta-feira eu digo como será essa prova. Tá? Bom descanso. Tchau, tchau.